Então, o primeiro multirotor que a gente construiu, no caso, para trabalhar com mapeamento lá em 2014, 2015, ele tinha incríveis 6 minutos de autonomia. Foi mesmo. Hoje Então, em dia tem. Hoje em dia a gente tem 1 hora de autonomia, né? Então a gente tinha. E um detalhe que hoje ele carrega exatamente a mesma câmera que a gente carregava lá, o mesmo sistema de PPK também, e hoje ele voa 1 hora e o outro ele voava 6 minutos. Então a operação era uma operação realmente de guerra, assim, tinha que estar tudo exatamente planejado, o drone tinha que ser perfeito. Decolar do ponto mesmo. Tinha que decolar embaixo da área. Claro. E pousar em outro lugar, às vezes, para você conseguir economizar o retorno, digamos assim, né? Então, na época, a autonomia do multirotor era muito baixa, por conta das tecnologias de bateria, motor, controlador, código e tudo mais, né? À medida Então, a gente optou por lançar o asa fixa, né? Porque enquanto a gente voava 6 minutos com o multirotor, a gente conseguiu construir um asa fixa com 1 hora e meia de autonomia, 90 minutos. Então, dava uma diferença gigantesca, né? Então, os prós e contras, né? O multirotor, ele decola vertical e pousa vertical, tem a facilidade de operação, mas tem autonomia reduzida. O asa fixa, a operação é um pouco mais complexa, porque você precisa de mais espaço para decolar, mais espaço para pousar, mas, ao mesmo tempo, você tem uma autonomia maior em uma área de cobertura maior. Chegou um momento da história que essa curva inverteu. A gente conseguiu fazer um multirotor que tivesse autonomia parecida com os asas fixas ou até maior, dependendo do modelo que você contar, né? Na verdade, o asa fixa até, o Alexandre ele sempre sempre com multirotor, né? Sempre mexi com multirotor. Então o asa fixa foi até uma... ideia. Foi uma insistência minha na época do mercado, né? Tinha essas opções, mas eram uns modelos de asa fixa até com menor rendimento. Então a gente entrou com um modelo de asa fixa, que o Alexandre falou, com 1 hora e meia, né? Então ele já dava um rendimento, a gente entrou com um preço bem competitivo também, então a gente acabou tendo essa penetração. E aí foi evoluindo, mas o Alexandre sempre quis ir para a linha do multirotor, que ele é muito mais fácil de operar. Então quando a gente o Spectrum, a gente começou em 2018, 2017, né? Teve umas versões anteriores. Os primeiros rabiscos foi em 2014. Do Spectrum. Os primeiros vídeos. E ali a gente, até lançar ele, então quando a gente teve a opção de ter um multirotor de maior rendimento, né? Ele por volta de 2018, no projeto ele é um pouco anterior. Você até perguntou por que a gente... Acabou que o multirotor ele tem uma aceitabilidade muito maior por conta dessas características, né? Então, se eu der para você um drone, é muito mais fácil você operar um multirotor do que um asa fixa. O asa fixa requer até uns conhecimentos, uns cuidados maiores de operação, né? De pouso e decolagem principalmente, né? Sim. Vento, tem muita coisa que interfere mais do que o multirotor. Então, mas o multirotor traz, com uma autonomia dessa, ele traz alia, né, facilidade de uso com rendimento, né? Acho que a ideia sua de fazer um asa fixa na época foi porque você trabalhava com aviação tripulada. Tripulado também. E produzia, assim, caminhões e caminhões de área mapeada. E aí eu apareci com 6 minutos, né? Ele falou, não vai rolar. Isso não vai dar, né? Não vai dar certo. Não vai dar. Então acabou partindo pro avião, né? Pra conseguir atingir pelo menos uma área ali significativa, né? E era legal que as nossas discussões, eu sempre puxava a corda para um lado do sensor, né, do rendimento, e o Alexandre tinha que se preocupar com a segurança, com a operação. Então a gente acabava pensando em todas essas linhas.